Então, exercício 4. Ele fala assim, ó, o termômetro digital sem contato de infravermelho, pirômetro, é ideal para medir a temperatura de metais incandescentes e de estrelas. A diferença entre temperatura ambiente de 25 graus e a indicação do pirômetro em Kelvin vale. Então, é o seguinte, nós temos a temperatura em graus Celsius, certo? Só que ele pede a transformação na escala Celsius. Só que ali tem um detalhe, ó, ele fala assim, ó, a diferença entre a temperatura ambiente de 25 graus e a temperatura indicada no pirômetro, que é de 750. Quando eu falo de diferença, o que acontece? Diferença é sempre um menos o outro, tá? Só que primeiro eu preciso fazer a transformação da escala Celsius para Kelvin, tanto do termômetro quanto da temperatura ambiente, e depois eu faço a diferença, tá? Então como que vai ficar esse exercício? Então vamos pegar aqui o termômetro. O termômetro ele está indicando o quê? 750 graus Celsius. Então eu preciso transformar esses 750 graus Celsius em Kelvin, certo? Então vamos pegar a fórmula lá. A fórmula é temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273, não é? Tudo bem? Sim. Aí eu faço a substituição dos valores, ó. Temperatura Kelvin. Quem que é a temperatura Celsius, nesse caso do termômetro? A gente vai descobrir. 750. 750, tá? Do termômetro nós estamos fazendo primeiro. Então, 750 mais 273, isso daqui é equivalente a quanto? 1023, tá? 1023 Kelvin. Tudo bem? Sim. Agora a temperatura ambiente. A temperatura ambiente é 25 graus Celsius. Copio a fórmula. Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Fazendo a substituição, temperatura Celsius 25 mais 273, isso nos fornece a temperatura Kelvin. Que nesse caso vai dar 298 Kelvin, certo? Aí ele vem e fala assim, ó, qual a diferença de temperatura? Então a diferença é variação, tá? A diferença é variação. Quando ele fala de diferença de temperatura, tá? É variação de temperatura. E geralmente, a variação de temperatura, nós utilizamos o triângulo, tá? Para indicar que é uma variação. Então, a variação de temperatura, ele fala da temperatura ambiente em relação a quem? Olha lá, a diferença de temperatura ambiente e a indicação do pirômetro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a diferença do termômetro menos quem? A diferença do ambiente, tá? O nosso termômetro é equivalente a 1023 menos 298. Então eu tenho como diferença 750
e 25 kelvins. Ok? Ok. Tendo como alternativa a letra E. E. Dúvidas? Não. Não.